Programa Vida e Saúde para você. Oi, gente, eu sou Consuelo e esse é o programa Vida e Saúde para você. Hoje nós estaremos entrevistando a doutora Diana Carolina, psicóloga clínica, psicopedagoga e psicóloga organizacional e do trabalho. Nós não vamos falar de trabalho agora. O nosso tema hoje é sobre como as redes sociais podem influenciar na saúde mental dos adolescentes e, por tabela, dos adultos também. Estamos tendo vários casos em que as redes sociais estão interferindo na formação dos adolescentes e a doutora Diana vai esclarecer alguns pontos para a gente. Para começar, doutora Diana, eu gostaria de saber a partir de que idade as crianças podem ter acesso às redes sociais? A partir de que idade elas podem ter acesso aos conteúdos que estão lá na internet? O que é que a senhora diz? Bem, em relação à idade, não tem-se base científica ainda no sentido de determinar a idade ideal. No entanto, a gente percebe que o ideal seria quando os pais percebem um nível de maturidade desse adolescente, no qual ele passa uma certa segurança, confiabilidade, Então, assim, a gente sabe que a maturidade é uma questão muito peculiar e subjetiva de cada um. Tem os que vão amadurecer mais, outros vão demorar um pouco, e aí o pai, diante das próprias vivências com esse filho, ele vai tirando as próprias conclusões, se esse jovem está preparado ou não. Então, isso é muito através o pai pode avaliar no próprio cotidiano, no dia a dia com esse jovem, as responsabilidades, se ele mostra sinceridade, se ele, o que ele busca nas redes sociais, se é interação. É sempre bom também ver as motivações que tem por trás daquela busca daquele adolescente por aquela rede social. Então é bom que isso seja conversado entre os pais e o adolescente, que sejam feitos acordos, acordos iniciais, de tempo, durabilidade, dias, tudo isso tem que ser bem amarrado e ficar bem estipulado. Ótimo. E essa quantidade de tempo que as pessoas, os adolescentes e os adultos, estão gastando nas redes sociais, em casa, nesse momento de pandemia, em que muitas famílias ficaram em quarentena, isoladas dentro de casa, a gente sabe que esse tempo aumentou muito. Mas o que a senhora indica para que os pais façam dentro de casa para diminuir o tempo das crianças, dos adolescentes na frente do computador? E até deles mesmos, Porque às vezes fica o pai e a mãe, cada um no computador, no telefone, e a criança fica relativamente, vamos dizer assim, relegada também às redes sociais. Quais são as suas dicas, as suas orientações para que a família diminua esse tempo nas redes sociais, na internet? Uma das dicas principais é a reformulação do que você está fazendo durante o seu dia a dia, não é? Porque, assim, é indispensável, sabemos hoje que não podemos ficar sem uso do celular, nem notebook, até por questões de trabalho, pessoais. Então, fica inviável eu aqui, enquanto profissional, dizer exclua totalmente esses recursos. Mas, no entanto, o que os pais podem fazer é tentar inserir esse adolescente no contexto dentro de casa. Então, atividades que sejam incluídas dentro de casa, desde cozinhar, fazer alguma atividade, fazer alguma hortinha na própria casa, exercícios físicos em casa. Então, buscar alternativas que gerem prazer e bem-estar no contexto familiar. E também, aí é onde eu digo, não é porque agora mesmo muitos adolescentes saíram de férias, mas dentro das próprias férias, o estudo muitas vezes não deveria ser totalmente excluído. E esse é o momento também de voltar a estudar, não precisa com tanta intensidade como na época da escola, mas dentro do momento férias, ali já é um momento para os pais também incluírem atividades de estudo. E aí o que vai acontecer? Dentro dessa reformulação de rotina diária com atividades, ele vai ter menos tempo para redes sociais. Não é ser excluído, mas menos tempo possível. Essa necessidade que os adolescentes e também os adultos estão encontrando de estar muito presente nas redes sociais, ela é motivada, ela é aumentada por um vício. A gente tem percebido isso, que é com relação à quantidade de likes, de visualizações. Por
que isso acontece, doutora? Porque ficou viciante, a gente está vendo a quantidade de likes, de curtidas, de visualizações que aparecem nas postagens que a gente faz no dia a dia. É viciante para muitos, por quê? Porque a internet tem sido, né, uma válvula de escape, muitas vezes para aquele adolescente e para aquele adulto também, que no decorrer do dia tem suas frustrações, tem suas inquietações e anseios durante o que acontece durante a semana. Então, muitas vezes, uma boa parte, a internet é um meio de artifício de fuga, né? Fuga dessa realidade que muitas vezes é estressante, que é desmotivadora. E aí, dentro da internet, muita coisa é permitida. E aí é onde mora o perigo, que a vida real se confunde com a vida virtual. E é um perigo de confusão. Então, na vida virtual, muitas vezes na vida pessoal, aquele jovem é tímido, não tem coragem de falar determinadas coisas. Mas na internet e no Instagram e no Twitter, ele pode falar à vontade e às vezes ele acaba se perdendo nesse discurso, né? Que é onde acontecem os próprios comentários e críticas que são feitos em algumas postagens. Às vezes, ele não tem coragem realmente de se expor com o nome, com a foto e cria perfis falsos. Exato. Mas mesmo esses perfis falsos, ele pode ser, vamos dizer assim, atacado, né, pelos haters. São pessoas que propiciam, assim, largam o ódio nas redes sociais e não tem maturidade para saber lidar com isso, mesmo não sendo a carinha dele, o nome dele, o perfil, né, pessoal dele, sendo uma fantasia que ele criou. Essa questão assim, de saber lidar com essas pessoas que destilam ódio, que destilam malvadeza, os adultos também estão preparados para isso? Nem sempre. Muitas vezes o adulto não está preparado por essas críticas. A gente enfatiza muito que o adolescente não está, mas muitas vezes o adulto também não está. Por quê? Porque não é fácil, quando você posta algo, você é passível de julgamento externo, né? Então é o momento que você vai ver que durante os comentários não vai ser feito apenas elogios, mas críticas também. E aí esse jovem, esse adulto, também ele deve estar preparado e saber que críticas surgirão no decorrer do percurso da postagem dele, né? E aí lidar com essas críticas. E muitas vezes eu acredito que o melhor a ser feito, muitas vezes é ignorar, desativar esses haters, enfim. Não dá muita credibilidade nem ibope, porque é isso que esses haters eles procuram. Ibope, né, visibilidade e principalmente eles querem afetar a postagem na qual a pessoa está se colocando. Então tem que ter muito cuidado, muito autoconhecimento e muito posicionamento. Ô doutora, e quais seriam os comportamentos, né, que os adolescentes, mas também os adultos, costumam apresentar e que as pessoas ao seu redor, os pais, os amigos, possam perceber que aquela pessoa está sofrendo por causa das redes sociais? Um dos primeiros passos é a questão da própria alteração. Então, alteração de humor, alteração de apetite, aquele jovem até então que comia muito, agora está comendo menos. A própria questão também do quadro depressivo, né? Então, muitas vezes há um isolamento, uma mudança, uma irritabilidade, uma tristeza aparente e, acima de tudo, também um isolamento, né? Porque muitas vezes esse jovem também se sente envergonhado, né? Se sente, talvez, em alguns momentos também um pouco culpado. Então, assim, qualquer tipo de alteração no comportamento, que até então esse jovem era alegre, falava, conversava, tinha determinadas condutas de alimentação sociáveis, no aprendizado também na escola. Então, qualquer tipo de alteração, o pai tem que ficar em alerta para conversar e se aproximar desse jovem e saber o porquê, o que está acontecendo, que ele está tendo essa modificação. E isso me leva à questão do seguinte: já que os pais e os amigos, né, os familiares, podem observar isso, vão perceber essas mudanças, se estiverem atentos eles vão perceber, o que é que eles podem fazer em casa antes de procurar um profissional? Porque, se Deus quiser, não vai chegar a acontecer isso. Mas se continuar sem dar a devida atenção, sem ter uma intervenção para minimizar, para organizar a vida das pessoas dentro das redes sociais, e aí principalmente com relação aos adolescentes, vai chegar a um nível que vai precisar de uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Mas o que os pais, principalmente os pais, devem fazer antes de
buscarem uma ajuda profissional? Quais atitudes eles podem ter para que não seja necessário chegar nesse ponto? As atitudes, como eu falei até então, né, inicialmente, seria o primeiro passo, a conversa, o diálogo, mostrar também para esse adolescente que o mundo virtual não é só maravilhas, né? E que muitas vezes o adolescente, ele seleciona ou se baseia ou imita alguns youtubers que ele segue e acompanha e ele quer ser igual e ele quer fazer igual e ele acha também que vai ter a mesma repercussão. E aí é interessante que o pai traga a ele a realidade, né? A conscientização e a conversar mesmo sobre isso mais a fundo, né? Que ele não deve deixar os estudos, não deve deixar a família, né? E a partir dessa conscientização, sempre estipular o quê? Normas, regras, talvez o adolescente em si nem goste disso, muitas vezes eles não gostam realmente dessas regras, dessas normas, mas é necessário sim, até porque ele não tem maturidade e muitas vezes ele não vê nem maldade no que ele está fazendo, né? Ele não tem muita proporção, o adolescente muitas vezes ele não tem. E aí cabe ao adulto, se ele não tem, o adulto tem que trazer isso para ele, para que ele possa perceber os perigos que a internet oferece. Então, assim, hoje em dia, para você entrar nesse meio virtual, em redes sociais, você tem que ter muita maturidade, uma autoestima muito boa de si, não é? E saber ter cuidado, porque, infelizmente, se você não tiver isso tudo consolidado, você pode ser alvo desses haters, e aí você fica à mercê de ser atacado, de ser cancelado, né? Que é um tema também muito voltado atual, que é o cancelamento. Então, muitas vezes, quando esse cancelamento acontece, o adolescente não está preparado, é onde o mundo dele se desmorona, porque ele não está preparado para o cancelamento. E o adulto, muitas vezes, também não está, assim como o adolescente. Bom, e encerrando o nosso programa de hoje com a doutora Diana Carolina, psicóloga, como eu falei para vocês, e o tema abordado foi como as redes sociais podem influenciar na saúde mental dos adolescentes e também dos adultos. Eu queria passar a palavra para a doutora Diana fazer o encerramento dela, porém eu quero deixar uma observação aqui. Quem ama diz não. Então, quando você for educar os seus filhos, crianças, adolescentes, entenda que as limitações é o que vai fazer ele ter uma vida mais saudável. Não é porque seu filho quer um brinquedo, quer sair, quer dinheiro, quer viajar, você tem que dizer sim para tudo. Quem ama diz não. A internet veio para ficar e a cada dia ela vai ser mais utilizada, mas você tem que dar os limites. Doutora Diana, diga aí para a gente encerrar esse programa de hoje. Muito importante a sua fala, Consuelo, e é exatamente isso, concordo plenamente. Tem que saber dizer não, não também é muito importante, faz parte do processo educativo, que é um processo muito difícil, mas recompensante, tenha certeza disso. E quero falar também aos jovens que estão assistindo esse programa, aos adolescentes, que se autoavaliem, né? Se autopercebam diante disso e não há nada de mais buscar esse suporte, essa ajuda. Os pais também fiquem atentos aos sinais e alertas. Busquem mais o diálogo com seus filhos, que é muito importante também escutá-los, entendê-los, colocar nesse lugar, né, do outro. Né? E aí, enquanto profissional, eu estarei aqui na clínica à disposição de vocês, dentro do que for possível, acolhendo o sofrimento psíquico desse adolescente e desse pai, ok? Desde já agradeço a participação e tenham uma ótima semana. Obrigada, gente. Até a próxima. Programa Vida e Saúde para você.